Olá, pessoas! Olha, eu aqui outra vez. Tudo bem com vocês? Gente, muita gratidão por todo o carinho, por todo o amor que vocês têm dedicado a esse canal, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso. Voltei a falar um pouco sobre as tradições celtas, eu achei legal. A pedidos da Monique, do canal As Mães Guerreiras, eu hoje vou falar sobre handfasting, que é o casamento pagão. Ficou curioso? Então vem comigo e lá vamos nós! Gente, hoje o assunto está especial para aquelas pessoas que, além de gostar de ritual, são pessoas muito românticas, então nós vamos falar sobre o tema casamento pagão. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, já deixa aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e vem comigo para a gente entender um pouco mais sobre o que é ou como é o casamento pagão, ok? Gente, eu vou começar dizendo para vocês algumas coisas sobre o termo handfasting, tá? Handfasting é um termo novo, como vocês podem imaginar. O casamento pagão não se chamava handfasting, se chamava casamento, tá? Não exatamente com essa palavra casamento, mas era assim que eles chamavam, cerimônia de união, tá? Então, handfasting vem de um termo da língua inglesa, handfast, que é um verbo que significa literalmente dar as mãos. O termo handfast, ele se refere a você apertar as mãos para firmar um trato, para firmar um compromisso. Vem do século XVI, XVII, quando as pessoas faziam compromissos e apenas o apertar de mãos significava que aquele compromisso estaria selado. Então, joga-se esse termo handfast para os dias de hoje e nós temos o handfasting. Por quê? Porque os primeiros casamentos pagãos, eles eram realizados como contratos, inclusive contratos por escrito, tá, gente? As pessoas faziam os contratos nupciais, porque os celtas, da onde se originaram as primeiras cerimônias de handfasting, eles acreditavam que o casamento ou a união, ela precisava durar somente enquanto aquilo trouxesse paz e harmonia para os dois e para o lar. Se houvesse falta de amor, se houvesse qualquer outro desentendimento, eles poderiam se divorciar e procurar novos parceiros. Por isso eles faziam um contrato, tá bom? Então vamos lá falar sobre a cerimônia em si, que é uma cerimônia muito bonita. Ok, gente, a origem dessa cerimônia, como ela é hoje, vai ser nas Highlanders, tá? Lá na Escócia, lá onde aconteceu mesmo aquele filme Highlander, né? Exatamente lá. Lá as cerimônias eram feitas, vamos dizer assim, um contrato por 1 ano e 1 dia. Eles celebravam, viviam aquele 1 ano e 1 dia. No final desse 1 ano e 1 dia, se não houvesse crianças, tá? Porque se houvesse filhos, entendia-se que o casamento estava indo bem. Mas se não houvesse crianças, eles poderiam terminar esse compromisso, terminar esse relacionamento, se eles achassem que não estava dando certo. No entanto, se houvesse crianças, se estivesse dando tudo certo, então eles continuariam casados e aí por tempo indeterminado, tá bom? Então, como que acontece exatamente essa cerimônia? Vocês estão vendo que hoje eu vim até aqui com meu colarzinho ritual, vim, né, de florezinhas na cabeça, justamente porque isso é uma parte muito importante do handfasting, tá? O que vai acontecer? A primeira coisa é escolher um espaço. O handfasting, ele precisa acontecer ao ar livre, em um local onde haja contato com a natureza. Então pode ser uma clareira na floresta, pode ser numa praia, pode ser à beira de um rio, enfim, um local onde tenha condições de acomodar as pessoas que vão assistir a cerimônia e a cerimônia possa acontecer bem próximo à natureza. Gente, o handfasting, ele tem diversos
diversas variantes, tá? Então eu vou falar daquela que é mais comum. Inclusive, a variação onde a celebração acontece somente com o celebrante ou os celebrantes, dependendo da vertente pagã que estamos seguindo. Tem mais de um ou tem um só celebrante. E os noivos, somente, sem convidados, tá bom? Então vamos lá. É uma cerimônia bem bacana. A cerimônia começa com a escolha do local. Depois de escolhido o local, eles geralmente vão construir um altar. Esse altar pode ser de madeira, pode ser de pedra. Eles podem simplesmente levar uma mesa, alguma coisa onde eles vão colocar uma toalha, enfim. Não existe regra pra isso aí, tá? Como na bruxaria, né, gente? Na bruxaria a gente pode tudo. Vocês não lembram disso que eu já falei? Exatamente, na bruxaria pode tudo. Então, a gente vai usar aí a criatividade para montar esse altar. E aí, gente, as pessoas, os celebrantes, eles vão já abençoar aquele local, tá? O altar, ele vai ser montado dependendo da tradição pagã que esteja sendo seguido. Por exemplo, se for na Wicca, tem uma forma especial, tem que colocar os elementos de acordo com os pontos cardeais, etc e tal. Se não for na Wicca, se for uma celebração celta puramente, tá? O altar vai ser montado basicamente com os 4 elementos. Então vai haver cristais nesse altar, geralmente cristais e flores, tá certo? Eles põem as flores porque eles acreditam que as flores são uma bênção especial da natureza pra gente, tá? Então cristais, flores, água, geralmente em uma bacia de pedra, se for uma cerimônia celta, tá? Então tem uma bacia de pedra cheia de água, né? Eles vão colocar incensos que lembrem a celebração do amor, tá bom? E, obviamente, duas velas, única e exclusivamente, uma representando o masculino, outra representando o feminino. Depois de arrumado esse altar, são espalhadas pétalas de rosa na frente, rosa não, vamos dizer assim, de flores, né, na frente desse altar, tá? Algumas vezes vocês vão ver essa imagem aqui, ó. São 2 círculos com aquela interseção e os noivos ficam na ponta do círculo e vão caminhando até chegar na interseção, e quando eles chegam na interseção, então eles estão casados, tá? Então em alguns momentos vocês vão ver esse tipo de formação com as pétalas de rosas na frente do altar. Outras vezes eles simplesmente derramam pétalas de flores ali na frente e tá. Bom, é tradição que o noivo e a noiva, os dois, tá, gente, usem coroas de flores, né? As coroas são de cores diferentes, de formação diferente, vão se escolher plantas diferentes para fazer a coroa do noivo, a coroa da noiva, mas os dois vão utilizar coroas de flores, tá bom? As vestes, gente, vão ser as vestes pagãs, vestes confortáveis, né? Eu já vi handfasting com noivo e noiva vestido tradicionalmente de terno, gravata, não sei o que, mas esse não é o ideal, tá? O ideal é que a noiva coloque um vestidinho solto, bem simples, que o noivo venha vestido também com vestes bem confortáveis, de preferência descalços, tá certo? E uma das tradições que eu acho bem legais é que para abençoar essa união, tá? Uma virgem venha jogando pétalas de flores na frente do casal enquanto eles estão entrando para se aproximar do altar, tá? E aí, galera, depois que o altar tá todo pronto, abençoado, que o celebrante ou os celebrantes abriram lá o círculo mágico, tá? Aí sim, os convidados poderão se aproximar e eles não vão ficar dentro do círculo, tá? Eles vão ficar na beira do círculo, formando um círculo humano, tá certo? Para reforçar essas energias, para reforçar essa egrégora de união, tá? E aí, deixa-se uma parte do círculo, obviamente, aberta, por onde vão passar os noivos. E aí sim, vem a mocinha jogando as pétalas e os noivos entram, tá? Então, a primeira coisa que acontece, gente, nessa cerimônia é que eles ficam um em cada ponta do altar,
tá certo? E as mãos deles vão ser atadas, tá? Essa é a cerimônia tradicional. Existem cerimônias onde os noivos já entram com as mãos atadas, tá? Mas na cerimônia tradicional, as mãos deles só vão ser atadas no momento em que eles estiverem lá na beira do altar, um de cada lado, tá certo? Noivo de um lado, noiva do outro. E aí, essa corda, né, que vai atar as mãos deles é de fitas ou de algum tecido leve, etc e tal. A intenção não é machucar, nem apertar, nem nada, tá? É simplesmente ligar como se fosse um cordão espiritual. Então, ata a mão do noivo, estende-se o cordão até a mão da noiva, tá? E aí começa a celebração. Gente, muito importante. Em cima do altar vai ter uma taça, vinho e um punhal, tá certo? Já já eu vou explicar para vocês para que isso aí serve. Tem gente que no lugar do vinho vai usar água, tá? Eu estou descrevendo a cerimônia tradicional, que aliás é muito bonita. E olha só, tem uma coisa que eu vou fazer uma observaçãozinha aqui, porque agora nós vamos começar a entrar no mundo pagão. O mundo pagão, gente, é um mundo cheio de simbolismos. E alguns dos simbolismos, eles são muito explícitos, tá certo? Então algumas pessoas podem ficar um pouco chocadas com, nossa, mas tem isso numa cerimônia de casamento? Tem isso numa cerimônia de casamento, e as primeiras cerimônias de casamento eram feitas dessa forma. Algumas, inclusive, as pessoas da comunidade precisavam presenciar a relação sexual entre o noivo e a noiva, e era uma coisa assim extremamente constrangedora. Hoje, obviamente, que isso não acontece mais. Nos celtas isso nunca aconteceu, essa coisa de ter que presenciar a relação, mas em outras culturas e outras tradições isso acontecia sim, tá certo? Então vamos voltar aqui à nossa cerimônia bem bacana. Então o noivo tá de um lado, a noiva tá do outro. Do lado do noivo vai ficar o punhal, do lado da noiva vai ficar a taça e no meio vai ficar o vinho, que é a celebrante ou o celebrante ou os celebrantes que serão responsáveis por esse vinho, tá certo? Então o celebrante, ele vai falando algumas palavras, vai falando sobre a história deles. E enquanto o celebrante fala, o noivo vai dizendo algumas palavras também, vai falando sobre o amor deles, sobre como eles se conheceram. A noiva vai respondendo também, vai falando. E conforme eles vão falando, eles vão enrolando essa corda no pulso, até que eles fiquem juntos, perto um do outro, com os pulsos atados, juntos, tá certo? E aí, obviamente, de um lado e de outro, né, de frente para esse altar, com os pulsos atados, aqui o casamento vai ser consumado, vamos dizer assim, tá certo? E aí, o noivo vai pegar o seu punhal, a noiva vai pegar a sua taça, e enquanto eles fazem esse ato, né, cerimonial, eles vão declarar a intenção de união. No momento em que eles fizerem isso, o celebrante vai vir com o vinho, vai derramar na taça. Gente, esse vinho, ele significa o sangue da união. E aí eu vou ter que lembrar uma coisa para vocês. Tanto a menstruação feminina quanto o sêmen masculino são frutos do sangue, tá? Então é esse tipo de sangue que é simbolizado pelo vinho, da união sexual. E daí ela coloca lá o vinho dentro da taça e o noivo vai vir com o punhal e introduzir na copa, na taça. A taça vai estar simbolizando o útero e o punhal vai estar simbolizando a união do masculino com o feminino. Exatamente isso, nu e cru, tá? Então, simbolizaram ali aquela união e aí o noivo retira esse punhal e eles partilham do vinho, ou seja, é quando eles declaram que eles estão unidos por laços maiores do que os laços de amor, mas estão unidos por laços de sangue, tá? Futuramente, depois de todas essas coisas aí, a Bíblia veio dizer que o homem e a mulher serão carne e sangue um do outro, né? Ou seja, as tradições se repetem, tá certo?
Mas lá na antiguidade era isso que simbolizava, que eles estariam trocando sangue, literalmente um com o outro, e que passariam a fazer parte, independente se eles se separassem no futuro ou não, eles passariam a ter ligações de sangue um com o outro. E aí, o celebrante diz as palavras finais, as bênçãos finais, né? E os noivos vão pular a vassoura. Eu já falei para vocês que a vassoura também é um símbolo de fertilidade. Então, vocês estão vendo que o casamento é todo cercado de símbolos de fertilidade, símbolos de união feminino, masculino, de união sexual, de união de sangue. É tudo muito carnal, é tudo muito físico para os celtas, tá bom? E aí a celebrante vem com a vassoura dela, né? Coloca na frente dos noivos e eles pulam a vassoura. E é só nesse momento que eles podem, então, se considerar casados e podem desatar os pulsos, etc e tal. Existem várias tradições depois disso. A mais comum é o que a gente chama de pau de fita. Tem um pau colocado com várias fitas e aí os noivos começam a dançar, cada um segurando na ponta de uma fita, e eles vão entrançando essas fitas com os passos de dança naquele poste, né, que está ali. Os convidados vão entrando aos poucos para dançar, para se alegrar com os noivos. Uma outra tradição, gente, é o bolo do compromisso. Durante o casamento, uma certa quantidade de vinho é abençoada, pode ser vinho tinto, pode ser vinho branco, hoje em dia pode-se usar um espumante, pode-se usar champanhe, enfim, fica da sua criatividade, tá? Uma quantidade de vinho que sirva para todos os convidados presentes, ela é abençoada pelo casal, né? Para que outras pessoas também possam encontrar o amor, para que outras pessoas também possam ser abençoadas como eles estão sendo abençoados ali naquele momento. Esse vinho, ele vai ser servido depois dessa dança do pau de fita, ou se não houver dança, ele vai ser servido logo depois do casal ser declarado casado, né, dos cumprimentos, etc e tal, com uma coisa chamada bolo de compromisso. O bolo de compromisso, antigamente, tá, na época, tá, era um bolo feito com nozes. No lugar do açúcar, a gente colocava mel, tá? Então não tinha açúcar, era nozes e mel, tá? E aí você tinha um bolo maravilhoso. Eu já fiz esse bolo, tá? De nozes com mel, é muito, muito, muito gostoso. E aí servia-se, gente, e no lugar do leite, eles utilizavam uma fruta cítrica. Podia ser o limão, podia ser a laranja, geralmente era a laranja, tá? O suco da laranja, tá? E eles faziam ali pra também simbolizar toda essa questão de fertilidade e etc e tal. A flor da laranjeira, gente, era considerada uma flor sagrada, uma flor de pureza, uma flor de amor. Até hoje ela tem essa conotação, tá certo? Então eles colocavam suco de laranja ao invés de colocar leite de algum animal na massa do bolo, tá? Então era um bolo muito gostoso de nozes com mel e laranja. E aí esse bolo, ele era partido pelos noivos e dividido, partilhado com todas as pessoas que estavam ali naquele casamento, tá bom? Então, como vocês estão vendo, é uma festa cheia de simbolismos, cheia de coisas bacanas, de coisas bonitas, de harmonização, muito, muito, muito bonita, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? A pedido da minha inscrita, que tem me acompanhado, que tem me dado muita força, que tem falado muitas coisas legais pra mim. Eu sou muito grata pela presença dela no nosso canal. Monique, valeu pela dica, um beijo enorme pra você, muito obrigada. Eu tenho certeza que as pessoas que assistem o meu canal vão gostar demais desse vídeo, tá bom? E é isso, pessoas, eu vou ficando por aqui. Deixa aquele joinha, compartilha esse vídeo, manda para as pessoas que vocês sabem que querem casar, que querem fazer uma cerimônia diferente. Comenta aí se você gostou, se você achou interessante, se você sabe de mais alguma coisa que é feita no handfasting, se tem alguma coisa que eu deixei de falar ou alguma coisa que você quer perguntar sobre como é a cerimônia de handfasting. Inclusive, se você quiser saber quem faz esse tipo de celebração, quais são as palavras exatas que devem ser ditas pelo celebrante, você pode fazer esse questionamento e essa pergunta aí embaixo, tá bom, gente?
nos nossos comentários. E tem mais uma coisa, o próximo vídeo vai ser um vídeo sobre poções, banhos. Alguns inscritos estão me pedindo, tá certo? E eu vou fazer esse vídeo na próxima semana, ok? E para vocês agora então eu deixo aquele beijão.